14 horas e 30 minutos, horário de Paris. Nós vamos receber agora ao vivo no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes o embaixador Sérgio Amaral. Muita coisa para conversar com o senhor, embaixador. Começando, guerra, Rússia e Ucrânia, Rússia avançando, Mariupol totalmente sitiada, uma Ucrânia esperando aí o abastecimento de armas por parte do Ocidente, e nós já vamos aí desde o dia 24 de fevereiro para uma das guerras mais sangrentas dos últimos tempos, e depois de conversar com o senhor sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a eleição francesa. Seja muito bem-vindo, embaixador. Bom dia, Sônia, bom dia a todos. Esse domínio da Rússia sobre a Ucrânia, embaixador, e essa resistência ucraniana, eu lembro na nossa última conversa, o senhor falou que não ia acabar tão cedo como, de fato, essa guerra tem se prolongado, embora as negociações do Ocidente, não? Sim, eu acho, Sônia, infelizmente, está cada vez pior. Está cada vez pior por quê? Porque está havendo uma escalada russa. Tudo começou, como você mencionou muito bem, no dia 24 de fevereiro, quando Putin declarou guerra e escreveu uma declaração de guerra à Ucrânia. E a partir daí as coisas só vão piorando, porque as negociações pararam, elas estão em ponto morto, a Rússia está avançando, ela não conseguiu tomar Kiev, mas ela está com um plano alternativo. E esse plano alternativo, o que é? Ele é concentrado na costa leste da Ucrânia, ou seja, na fronteira com a Rússia. E ele está avançando em direção ao sul. As tropas russas estão praticando atrocidades de novo, como estão fazendo em Mariupol, e querem chegar a uma ponte que liga o sul da Ucrânia com a Crimeia. E assim eles fechariam um cerco, um caminho perto da fronteira russa de dominação da Rússia e que faria um fatiamento da Ucrânia. Uma parte em torno de Kiev continuaria dos ucranianos e outra parte seria anexada à Rússia. Na verdade, nós estamos vendo um segundo projeto de anexação de território da Ucrânia pela Rússia. Pois é, embaixador. Inclusive, a gente vê, desculpa, Agostinho, só para a gente concluir ainda essa parte, que a Europa e Estados Unidos começaram a enviar armas mais pesadas para a Ucrânia, inclusive armas de ataque, não somente aquelas que a gente chama de defensivas. Isso aumenta a chance de uma guerra entre a Rússia e a OTAN? É possível. É possível, porque, como você já viu, a Finlândia e a Suécia já estão querendo formalizar o seu ingresso na OTAN. Por quê? Porque elas estão com medo do risco que a Rússia representa de um eventual conflito direto da Rússia com a Suécia e a Finlândia, que não tem poder militar comparável minimamente com o poder militar russo. Então, nós só não estamos avançando na negociação, como nós estamos piorando em relação ao avanço que a Rússia está fazendo em território ucraniano. Embaixador, bom dia, obrigado por atender mais uma vez o nosso convite aqui. Parece de fato que está bem distante uma possibilidade de cessar fogo, de algo parecido com um acordo. Até porque, embaixador, as sanções que foram anunciadas, e não foram poucas, contra a Rússia, parece que não fizeram o efeito esperado. Parece pelo menos, né, que o presidente Putin está confortável. O que se ouve, também a gente não tem certeza, mas parece que a população russa não desaprova, pelo menos não em grande número, não desaprova a ação do seu presidente. Por enquanto, o cidadão ucraniano seguramente está perdendo, né? O cidadão civil está perdendo muito. Mas nessa batalha, de um lado Putin, de outro a OTAN e basicamente os Estados Unidos, quem está vencendo por enquanto essa queda de braço?
Não, não acho difícil colocar nesses termos, porque o conflito está centrado na Ucrânia. E a Ucrânia está sofrendo agora, de novo, atrocidades muito grandes, a população está sendo massacrada. E por quê? Não é por falta de coragem, não é falta de competência, não é falta de disposição de luta, é que existe uma grande disparidade de forças entre a Ucrânia, que tem um país menor, um país com menos recursos e que tem lutado ferozmente e heroicamente para defender o seu país, mas, de outro lado, a Rússia, que é um país muito mais armado, muito mais preparado para essa guerra. A grande questão, para falar a verdade, é que as potências ocidentais não estão dando à Ucrânia o apoio que ela precisa, porque ela tem uma grande desvantagem militar e, eventualmente, por um acerto não escrito entre a OTAN e a Rússia, a OTAN não ultrapassa certos limites. E quais são esses limites? Por exemplo, o no-fly zone, é não permitir que os aviões russos sobrevoem o território da Ucrânia, porque a grande vantagem militar é que a Ucrânia não tem os armamentos que a Rússia tem e não tem também a capacidade em matéria de aviação que a Rússia tem. Então, é uma população que luta contra um exército moderno e muito bem nutrido, quer dizer, as armas não faltam, e, de outro lado, a Ucrânia, que, quando as armas chegam, elas são defensivas e chegam tarde. Essa nova leva de armamentos prometida pelo Biden já faz quase 2 semanas e não chegaram ainda. Então, o que vejo o que existe é um grande desequilíbrio. E por quê? Porque os russos querem manter essa superioridade, querem manter essa devastação na Ucrânia para fazer com que a Ucrânia se renda e a Rússia ocupe uma parte adicional do território. Embaixador, e nesse cenário de guerra aqui na Europa, os franceses vão às urnas amanhã, neste domingo. As urnas vão abrir 8 horas da manhã, vão fechar às 8 horas da noite, 3 horas da tarde, horário de Brasília. E aí já sai a primeira pesquisa na boca de urna e nas primeiras horas da segunda-feira, o mundo já vai saber quem estará no comando do Eliseu. Emmanuel Macron reeleito ou Marine Le Pen eleita? As pesquisas indicam que Macron será reeleito. E eu gostaria de perguntar isso para o senhor no contexto da União Europeia, porque enquanto Macron fala de uma França forte dentro de uma Europa forte, Le Pen está falando de uma França para os franceses. Mas nenhum dos dois é o campeão da popularidade por aqui. Tanto que o índice de votação ainda está em 74%, segundo a última pesquisa. Sônia, você vai assistir uma grande eleição na França, porque ela é decisiva. Essa eleição é decisiva para os franceses, porque existe aí o risco, caso Marine Le Pen ganhasse, o que eu concordo com você, acho pouco viável, mas existe. E se Marine Le Pen ganhasse, nós teríamos a chegada na França do populismo autoritário, que começou com Trump, que foi para a Inglaterra com o Brexit, que foi para a Hungria com Orbán. Enfim, todos achavam que na Europa, com as democracias mais consolidadas, elas são berço da democracia, a chegada do populismo autoritário, que está também na Rússia, ela seria inviável. E Le Pen, no entanto, está subindo. Ela deverá perder, mas a diferença com o Macron será menor do que na eleição anterior. Então, no fundo, o que está em questão na França é a vitória da democracia contra o populismo autoritário. Ela é fundamental para a Europa, como você mencionou, porque
a Marine Le Pen, embora tenha diminuído seus ataques à Europa nesta eleição, ela está mais moderada, ela não deixa dúvidas de que ela é admiradora de Putin, de que ela quer reduzir o papel da Europa, ela não quer a União Europeia, ela quer algo vago que ninguém sabe muito bem o que quer dizer, Europa das nações em vez da União Europeia. Portanto, ela não é uma defensora determinada da União Europeia. Ela é uma pessoa que faz críticas e que poderá, em várias questões importantes, ela poderá ter uma posição muito dúbia contra a União Europeia. E ela é também, como todo, uma defensora de medidas mais duras contra os imigrantes e mesmo daquilo que eu considero, Sônia, não sei como é que você pensa, ela é contra que as crianças possam usar o véu nas escolas. E isso eu acho que Sim. não é compatível com uma posição democrática. Não, concordo com o senhor. Inclusive, esse assunto foi levantado no debate por Emmanuel Macron e ela ficou meio sem resposta, porque ela teve uma ideia clara, uma posição clara no começo de sua campanha, dizendo que haveria multa. Ela é a favor de multa para quem usasse o véu islâmico aqui em Paris. E ela evitou, depois seu marketing de campanha, evitou com que Le Pen tocasse nesses assuntos espinhosos mais ideológicos. Aí ela focou na economia, na questão da perda do poder de compra dos franceses, e foi o que fez ela subir. Só que agora, nesse segundo turno, 2 semanas, eles disputam o voto, tanto Macron quanto Le Pen, da esquerda e da extrema esquerda, de Jean-Luc Mélenchon, que chegou tecnicamente empatado com ela, não foi por pouco para o segundo turno. Então, isso que o senhor falou a respeito das democracias versus populismo, isso é uma análise muito importante, e até porque, embaixador, o futuro da União Europeia está em jogo. Os 3 primeiros ministros da Alemanha, da Espanha, de Portugal fizeram um manifesto claramente apoiando Macron, que se viu como protagonista esse ano, uma vez que a gente não tem mais uma Alemanha de Angela Merkel, é de Olaf Scholz, que é um pouco mais recolhido. Gostaria que o senhor fizesse uma análise do que o senhor espera da União Europeia tendo essa guerra acontecendo aqui no continente. Eu acho uma preocupação muito grande, Sônia. E você viu que já a Suécia e a Finlândia querem entrar na OTAN porque eles estão com medo da Rússia. E sabem que agora ficou claro que esses países que contavam com o guarda-chuva político e militar nos Estados Unidos não sabem se vão poder contar mais. Porque, na verdade, o apoio que os Estados Unidos e a OTAN estão dando à Ucrânia é mais retórico do que efetivo. Eles não estão deixando de mandar armas, estão mandando, mas elas não são suficientes para que a Ucrânia possa lutar em igualdade de condições contra os russos. Portanto, eu acho que essa eleição é muito importante para a Europa. E o que você mencionou, Sônia, é uma coisa sem precedentes. Eu servi 13 anos na Europa. Eu nunca vi nenhum país europeu se manifestar a respeito da política interna de seu vizinho. E isso está acontecendo pela primeira vez. Por quê? Porque a Europa está preocupada. Como você disse, não tem mais Angela Merkel, que era uma firme companheira de Macron nas posições sobre a União Europeia. O novo primeiro-ministro alemão, ele não quer cortar ou reduzir a compra de gás e petróleo da Rússia. Então, o que acontece? Se a Europa fizesse efetivamente um bloqueio das exportações russas de petróleo e gás para a Europa, a Rússia perderia, segundo alguns cálculos, metade das receitas atuais que ela tem de petróleo e de gás. E com isto, só com isto, ela não teria condições de alimentar
esse esforço gigantesco de guerra que ela está fazendo. Então, a eleição de Macron é fundamental para o futuro da União Europeia, fundamental para o projeto dos países que querem fortalecer a União Europeia. E é por isso que os olhos estarão todos voltados para a França amanhã, porque não estaremos, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acredito que existe uma torcida dos brasileiros para que o Macron saia vencedor e, com isso, saia vencedor o projeto europeu. Estaremos aqui nessa cobertura, embaixador Sérgio Amaral, ex-embaixador brasileiro em Washington e nosso consultor para assuntos internacionais. Sempre que tem um assunto difícil de explicar aqui pelo planeta, a gente corre e liga para o embaixador Sérgio Amaral, porque com a experiência dele, a opinião é fundamental aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, embaixador? Sônia. Conto com o senhor na cobertura. Embaixador em Paris também, até pouco tempo. Eu servi também, né, embaixador? 7 anos na França, 3 vezes, e é um país que eu gosto muito e fico torcendo pela França amanhã. Vamos torcer. Obrigada, embaixador.